Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa lição de hoje, que é a lição número 3. Vamos continuar o estudo sobre os ataques contra a Igreja de Cristo e a sutileza da imoralidade sexual é o tema de hoje. Eu vou pedir à igreja que fique de pé e vou pedir à irmã Morena para orar, por favor. Amén, gloria a Dios. Poderoso Pai, maravilloso Jesús, grandioso Dios. Aquí estamos, Señor, y ante tu majestad, ante tu grandeza, Señor, ante tu presencia, Dios. Te damos la gracia, Pai, aleluya, Dios, por poder estar aquí una vez más, Señor, unidos, Señor, aleluya, en tu casa, poderoso Dios, Pai. Te damos la gracia por los hermanos que están llegando, Señor. Aleluya. Te damos la gracia, Pai, por aquellos que vienen en camino. Sea tú, Señor, quitando, Señor, toda barrera, Señor, toda incomodidad, Pai. Sea tú cubriéndolo, sea tú protegiéndolo, Pai. Sea tú incomodando, Pai, aquellos que se preguntan si llegan o no llegan, Pai. Bendito y alabado y exaltado será este día, Pai. Glorificado sea tu nombre, Dios. Te damos la gracia, Señor, por esta enseñanza más que vamos a recibir en esta mañana, Pai. Sea tú el centro, Pai. Aleluya. Usa, Patri, Señor. Usa lo maravilloso y poderoso, Dios, Pai, para ir a explicar, Señor, esta lección, Pai, de la manera que tú desees que sea explicada, Pai. De la manera, Señor, que toque nuestro corazón, Pai, que nosotros aprendamos cada vez más, Señor, de tu palabra, Pai. Te damos la gracia, Pai, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amém. Graças, irmã Morena. Amém. Então vamos à lição número 3, que se encontra na página 17, de quem tem a revista dos professores, eu creio que tem todos. E vamos começar com o texto áureo, que encontra-se em 1 Coríntios 6 até 18, que diz: Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem cometa é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A verdade prática diz: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios 6, do versículo 15 até o versículo 20, que diz: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Sim. Essa é a nova revista, sim. Sim. Então, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A segunda parte diz em Romanos 1, 26 a 28, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Amém? Então vamos à introdução, que diz: Nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas como normalidade naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era vista como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto como naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Ok? Então vamos ver que é um tema mais atual do que nunca, mas é um processo que já vem a acontecer desde há alguns anos e nós, como igreja, temos que reagir e temos que perceber então o que é a forma correta da sexualidade
na vida de um cristão. Amém? E eu acho que é mais importante do que nunca porque nós vemos também as dificuldades que existem dentro do matrimónio e, digamos, as dificuldades que existem antes do casamento, principalmente na área juvenil, que não conhece a forma certa de como entregar a sua vida ao Senhor e como levar uma vida santa e saudável perante Deus. Amém? Ponto 1, ou tópico 1, fala sobre a revolução sexual. Ponto 1, o novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais, que é entre homem e mulher, monogâmicos, que é entre um homem e uma só mulher, não sendo considerados normais ou aceitos nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Okay? Então, antes dessa revolução sexual, paz do Senhor, irmão Paulinho, nós vemos que o sexo era visto como algo entre homem e mulher, entre um homem e uma mulher casados. Okay? É claro que existem países que têm a poligamia, que quer dizer que há mais do que uma mulher ou mais do que um homem no casamento, isso a Bíblia não aceita, ok? E a homossexualidade a Bíblia tampouco aceita, ok? Que é ter relações sexuais com o mesmo sexo. Então nós vamos ver Gênesis 1:27. Gênesis 1:27, quem tiver pode ler. Que já o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo, fala sobre o relacionamento entre homem e mulher. Então nós vemos que é já um plano de Deus desde o início. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Obrigado, irmã. Então nós vemos aí que Deus nos criou a sua imagem e nos criou como macho e fêmea, ok? Então, se Deus fez esses dois sexos, é porque também só existem esses dois géneros, só existem esses dois sexos e biologicamente nós sabemos que isso também é verdade. Vamos ao segundo ponto, que é a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de constatação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. A chegada da televisão, a contracultura, chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenómenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre dos evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras e relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistas com mais naturalidade. Okay? Então nós vemos, a partir dos anos 60, que não é há muito tempo, se nós formos a ver bem, e por isso eu muitas vezes digo, quando nós falamos sobre a visão de uma família, um homem e uma mulher que têm filhos, né? Nós percebemos que isso era o pensamento dos nossos avós, dos meus avós, dos vossos pais ou dos vossos avós também. Por isso, isto está a mudar há muito pouco tempo. E uma das razões também é a forma liberal, a forma aberta como as pessoas estão a tratar desses assuntos. Né? Nós vemos na televisão, hoje em dia ainda é pior do que há muitos anos atrás. Eu não sei se os irmãos costumam ver televisão, mas às vezes na publicidade mostram cada coisa e eu só penso, oh meu Deus. E depois ainda dizem, o melhor é, pague 9,99€ para ter acesso a este conteúdo tudo. E eu só penso, vocês ainda querem dinheiro para ver isto? Eu nem queria ver isto na televisão, quanto mais ver online. Né?
nós estamos a ver que a sociedade está a entrar no abismo, né? Está a entrar numa visão em que eu tudo posso, né? Tudo posso. E o grande problema é quando a igreja começa a aceitar essas coisas. O grande problema é quando a igreja, em vez de cuidar de manter a santidade, começa a interpretar a palavra de outra maneira que não é a vontade de Deus. E começa a aceitar certas coisas. Por exemplo, nós vemos hoje em dia, principalmente aqui na Alemanha, vemos muito pessoas que se juntam, né? Que se juntam e não querem casar. Até parece que se casarem, a coisa começa a piorar, não é? Não sei se os irmãos têm essa experiência. Às vezes eu falo com o meu colega de trabalho e com os meus colegas de trabalho e alguns dizem que já estão juntos há 12 anos e alguns casaram e depois de um ano divorciaram-se outra vez. Não é? Viveram 12 anos juntos, viveram anos juntos, uma vida de casal, mas quando casaram estragaram tudo. Não é? E então nós pensamos, então, mas o que é que mudou? O que é que mudou? É que as pessoas começam a pensar que são livres, não é? Mas isso não é verdade. Porque nós, mesmo que vivemos juntos, não é? Que não é aquilo que a Bíblia recomenda, mas o casamento é para ser eterno, para ser até ao fim. Não é? Irmã Morena, por favor. Uma amiga minha, um exemplo, ela durou 10 anos vivendo junto com seu namorado. Depois de 10 anos se casaram. E depois que se casaram, duraram 2 anos de casado. Foi um casamento de todo gasto, de grande e tudo, e depois duraram solamente 2 anos. Sim, as pessoas começam a colocar tanto estresse no casamento, não é? Porque parece que quando vivem juntos podem fugir da situação, não é? Mas a realidade e é isso que a Bíblia nos ensina, a realidade é quando nós começamos a juntar-nos, um homem com uma mulher, não é? Nós começamos a ter uma união de família, uma união matrimonial, independentemente se estamos casados no papel, não é? E isso é que traz um grande problema, porque é uma união não só física, assim como a Bíblia disse, mas é uma união espiritual. E separar o espírito é um processo muito doloroso. Por isso é que nós, como igreja, damos sempre a recomendação aos jovens para terem muito cuidado, até mesmo no namoro, porque o namoro pode trazer pensamentos, pode trazer desejos que podem prejudicar esse namoro no final, não é? Por isso nós temos que ter esse cuidado. Mas nós percebemos que isso tudo acontece porque a sociedade fala muito abertamente dessas coisas. Não quer dizer que a igreja às vezes também tem falhado em não falar sobre esses assuntos. Não é? A igreja talvez antigamente não falava sobre certos assuntos e em casa aconteciam coisas que não deviam de acontecer. Não é? O divórcio não é algo que se inventou há 70 anos atrás, okay? Já havia há muito tempo, e se nós lembrarmos no tempo de Jesus, até mesmo os judeus vinham perguntar o que é que deviam de fazer com a esposa, que se falecesse o marido. Né? A lei de Moisés era também muito complicada, então nós percebemos que havia um certo processo, não é? Mas nós percebemos que essas coisas começaram a piorar a partir do momento que as pessoas começam a falar e a normalizar o ato sexual visível, digamos assim. Quando as coisas saem do quarto do casal e começam a aparecer na televisão, aparecem na internet, aparecem em todos os cantos. Não é? Hoje em dia tudo é sexualizado. Até mesmo se formos ao cinema ver um filme para crianças, os adultos percebem outra coisa do que percebem as crianças. Porque eles metem o humor sexualizado no meio do filme. A criança está-se a rir porque está a ver os animais lá a saltar, a pular, e um adulto está a pensar, isto é aquilo que se faz no quarto. Isso é um grande problema. E isso está a entrar dentro da mente das nossas crianças, dentro dos adolescentes e dentro de nós. E depois a escola também não ajuda, porque ensina essa liberdade, e por isso nós temos que ter um certo cuidado. Mas nós percebemos que isso começou a partir dos anos 60. O que é que também foi depois dos anos 60? Foi a busca pela paz. Não é? Acabaram-se as guerras, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, tentava-se ter uma união, mas foi-se a um ponto excessivo. Não é? Abusou-se naquilo que era a liberdade verdadeira. Mas vamos continuar, porque este tema é muito profundo e é importante nós percebermos o que é que são os pontos de vista da Bíblia. Antes de irmos ao segundo tópico, eu gostaria de ler aqui o que diz o auxílio apologético na lição do professor, que é algo muito interessante, que resume a situação em que nós estamos a viver hoje em dia. Que diz:
A vida humana e a sexualidade tornam-se as questões morais divisoras de água da nossa época. Todos os dias, o ciclo de 24 horas de notícias relata o avanço de uma revolução moral secular em áreas como sexualidade, aborto, suicídio assistido, homossexualidade e transgenerismo. A nova ortodoxia secular está sendo imposta por intermédio de quase todas as grandes instituições sociais. Academia, mídia, escolas públicas, Hollywood, corporações privadas e a lei. Aqueles que discordam dos etos seculares correntes apelam aos direitos à liberdade religiosa. Já o presidente da Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos escreveu com desdém que a expressão liberdade religiosa não apresentará nada a não ser hipocrisia, enquanto permanecer com o código para a discriminação, intolerância, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacia cristã ou qualquer outra forma de intolerância. Observe que a expressão liberdade religiosa é colocada entre aspas, como se fosse um direito ilegítimo e não um direito fundamental em uma sociedade livre. O próximo passo será negar aos cidadãos a sua liberdade religiosa, e isso já começou. Aqueles que resistem à revolução moral secular têm perdido empregos, negócios e posições de ensino. Então, isso é só para resumir um bocadinho daquilo que nós estamos a viver. Nós ouvimos durante a pandemia de muitas coisas que estão a mudar, muitas leis, e nós vimos a facilidade com que dá para mudar leis quando há um estado de crise. Não é? E enquanto aqui na Alemanha muitos se levantavam por causa da liberdade de demonstração, a liberdade que eles tinham a Meinungsfreiheit, de dizer a sua opinião, nós vemos que ao mesmo tempo estão a acontecer outras coisas, mudanças de lei, relacionadas à liberdade religiosa. A liberdade religiosa é o que nos dá o direito de nós podermos ter aqui um culto. Porque se não tivermos essa liberdade, nós podemos ser acusados de falar sobre as coisas, como este assunto, sermos acusados de falar sobre a homossexualidade. Estamos a contradizer aquilo que a lei diz. Não é? Estamos a contradizer aquilo, por exemplo, o casamento entre homem e homem, que foi liberado há alguns anos atrás, e nós não aceitamos isso como igreja. Se não houvesse a liberdade religiosa, nós podíamos ser acusados por causa disso. Nós podíamos ter grandes problemas por causa disso. Por isso, quando fala-se sobre a mudança da lei, quando se fala sobre alterações da liberdade religiosa, nós sabemos que nós estamos a chegar muito mais perto do fim dos tempos do que nós queremos. Que é quando as pessoas vão se revoltar, vão se levantar contra os cristãos. E só há duas opções. Onde nós ficamos firmes, que é a opção correta, manter aquilo que a palavra diz, ou fazemos aquilo que fazem, infelizmente, muitas igrejas, que é aceitar que a lei altere a palavra. Não é? Se nós vemos os estatutos das igrejas estaduais, nós vemos que há certas obrigações. Não é? Ainda há pouco tempo houve a notícia, não é? A Igreja Católica era uma das últimas que não aceitava que, por exemplo, alguém que é transexual, alguém que é homossexual, trabalhasse nas instituições, mas através da força da lei, através de constantemente estarem a acusá-los disso, foi liberado no fim do ano passado. Não é? Agora eles são obrigados dentro das, digamos assim, eles mesmo não aceitavam dentro do Altenheim, né, dos lares de idosos, não aceitavam que trabalhassem pessoas que não vivessem mediante as leis da Bíblia, mediante aquilo que a Bíblia diz que é correto. E agora eles foram acusados de discriminação. Tá? Vem a lista toda e foram obrigados. Não é? Então nós vimos que as leis não nos estão a ajudar atualmente. E nós temos que orar por isso, não é? Mas muito mais do que isso, nós temos que manter-nos firmes e ensinar os nossos filhos, porque eles na escola vão aprender. E eu digo na escola, mas eles já aprendem na creche, infelizmente. Se nós formos ver, aqueles que são a TCIA sabem as coisas que hoje em dia as crianças já ouvem e as coisas que talvez antigamente eram corrigidas e hoje em dia já não são corrigidas. Não é? Porque nós temos que deixar que a criança desenvolva como quer. Não é? E isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Não. Só misericórdia de Deus. E vocês que são pais, vocês que estão a tornar avós, ajudem os vossos filhos, ajudem os vossos netos, porque isso está-se a tornar algo muito perigoso para a continuidade da igreja. Porque se os jovens crescem assim,
a igreja vai ter uma influência muito grande de fora. Porque para nós, digamos assim, para mim, talvez eu já estou assim no meio, mas para vocês foi um bocadinho mais fácil, porque vocês cresceram num lar com um pai, uma mãe, normalmente, com um avô, uma avó, não é? Tudo dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Mas esta geração vai crescer dentro de lares que não são normais, ao nosso visto e ao visto da Bíblia. Esta geração vai crescer filhos que foram adotados por 2 homens ou por 2 mulheres, porque não podem ter filhos, não é? Vão existir crianças que foram criadas biologicamente num laboratório, porque um homem que tem relacionamento com outro homem não pode ter filhos, uma mulher que tem relacionamento com outra mulher não pode ter filhos, então ou eles estão dependentes das relações heterossexuais, estão dependentes de nós, não é? Para ter filhos, ou estão dependentes da ciência avançada de tal maneira que já nem é preciso ter sexo para ter filhos, não é? Que é a única opção que eles têm para que esta sociedade sobreviva. Porque de forma normal não vai funcionar. E infelizmente é aquilo que nós estamos a viver cada vez mais. E é um tema muito, muito duro. É um tema muito duro e por isso nós como igreja estamos a viver no meio disto e nós temos que aprender a tratar com essas pessoas. Claro que nós temos que amar essas pessoas, mas nós nunca podemos amar o pecado. Nunca. Nós nunca podemos permitir que isso se torne uma coisa normal dentro da igreja. E nunca podemos comunicar como se fosse algo que Deus gostasse. Ele ama o pecador, mas Ele nunca amou o pecado. Amém? Segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia. Ponto 1, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem a palavras já cunhadas na língua portuguesa como porno, pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluído adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinónimas. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerado como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Okay? Então nós percebemos que a fornicação, que é a palavra que a Bíblia usa, tem tudo a ver com o pecado sexual. Né? Todo tipo de pecado, ou seja, a fornicação é o sexo antes do casamento, né? O adultério, que é alguém ter um relacionamento sexual com alguém que não é de próprio matrimónio, né? Enquanto sendo casados, né? A prostituição, que é alguém que se vende o seu corpo, né? Infelizmente a prostituição surge muito, digamos, com pessoas que têm poucos recursos financeiros. Muitos deles entram na prostituição porque não têm outra perspectiva, ou muitos até foram enganados, né? Não sei que os irmãos devem também ver algumas séries, mas aquilo que às vezes as séries usam como inspiração é a realidade, né? Muitos que têm a esperança de chegar num país e ter uma vida nova e chegam aqui através de pessoas que os vão levar à prostituição. E depois não conhecem ninguém, não têm outros contactos e é a vida que muitos vivem, né? Infelizmente. Mas há pessoas que querem ser mesmo prostitutas não sei, de nascença, não sei como é que se tem essa ideia. Infelizmente, mas nós temos que continuar a ver isso como algo que a Bíblia não quer. Né? E há sempre uma segunda opção, e há sempre uma segunda chance que Deus nos dá, e nós como cristãos não podemos deixar que isso aconteça. Não quer dizer que não haja desejo. Né? Um homem, quando casa com uma mulher, não fica cego. Né? E é algo que nós temos que perceber, né? Como é que funciona o homem, como é que funciona a mulher, mas nós temos que ter esse cuidado e devemos ter um relacionamento com Deus para que de um olhar não se torne algo pior. Né? De um olhar não se torne algo pior, porque, como eu disse, nós não ficamos cegos, nós não paramos de ver, né? Nós não paramos de cheirar o perfume de alguém, nós não paramos de gostar ou de ver a aparência de alguém e pensar, uau, esse é, ou essa é. Não, isso não acaba. Né? Mas, se o casamento funcionar,
da maneira como Deus quer. Se houver esse amor, pode aparecer a mulher ou o homem mais bonito do mundo, mas eu vou pensar que a mulher ou o homem mais bonito do mundo é aquele que está em minha casa. Não é? E é isso que tem que ser o nosso pensamento, porque senão nós vivemos aquilo que Deus não quer. Estamos sempre à procura de outros parceiros sexuais. Não é? E então entram grandes problemas no relacionamento de um casal. Segundo ponto, o adultério. Não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamenta. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia reprova veemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã o mandou amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Na literatura sapiensal, especialmente os provérbios, subejam as advertências contra essa prática. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Amém? Vamos ler 2 Samuel 11, do 1 até ao 5. Eu vou pedir à irmã Terzinha para abrir. 2 Samuel 11, do 1 até ao 5. Eu vou pedir à irmã Morena para abrir 2 Samuel 12, 9 e 10. E vou pedir à irmã Adelaide para abrir Mateus 5, versículo 31 e 32. E o irmão Paulino pode abrir 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 9. Que assim repartimos a leitura. Matrezinha, 2 Samuel 11, do versículo 1 até ao 5. 2 Samuel 11, do 1 até ao 5. Irmã Morena, o capítulo 12, o 9 e o 10. E a irmã Adelaide, Mateus 5, versículo 31 e 32. E o irmão Paulino, 1 Coríntios 6, versículo 9. Amém? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabé e os seus servos com ele, e todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e crescessem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Iriam, mulher de Urias, ou teu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entretanto ela se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para casa, e a mulher concebeu, e enviou e fez-o saber a Davi, e disse: grávida estou. Amém. Obrigado, irmã Terezinha. Então nós vemos aí, né? Aí voltamos ao assunto que estávamos a falar. Davi viu a mulher nua, né? Não sei como é que eram as casas antigamente, mas o palácio imagino que era alto. Então ele viu-a. Ele viu a Betseba. O que é que Davi podia ter feito? Fazia o mesmo que fez Josué, né? Fugir da situação. Entrava para dentro do palácio e dizia: Senhor, perdoa-me aquilo que eu vi, não é? Pronto. Estava resolvido. Mas o que é que ele foi fazer? Foi pedir aos seus servos: vão buscar aquela mulher, né? E não somente foi buscar, como logo aproveitou-se da situação que o esposo não estava, não? Ele até sabia quem era o esposo, ele sabia quem eram os pais, porque os servos conheciam a mulher, né? E aproveitou-se dessa situação. E, para azar dele, né? Deus sabe as coisas que faz, não é? A mulher engravidou. Só para saberem que isso não foi uma coisa de um dia, não é? Porque as irmãs que já tiveram filhos, vocês não sabem no mesmo dia que tiveram o ato que estão grávidos, não é? Então, Urias teve muito tempo na guerra e aquilo deve ter dado... Houve um relacionamento durante algum tempo para que ela soubesse que estava grávida, não é?
No mínimo teve que esperar um mês para o período faltar, não é? Então nós percebemos que aquilo não foi só uma vez que aconteceu. A Bíblia não diz as vezes que aconteceu, mas para ela estar grávida e saber que está grávida e dizer ao rei que está grávida é porque aquilo continuou durante algum tempo, não é? Então nós percebemos então como entrou o pecado. Os olhos, não é? Aquilo que nós vemos. E é aquilo que a Bíblia também nos ensina, não é? Quando diz que nós falamos sobre isso, foi na sexta-feira que nós falamos, não é? É melhor nós ficarmos sem um olho, mas irmos para o céu, do que chegar com os dois e depois irmos para o inferno, não é? É melhor nós às vezes não abrirmos os olhos para certas coisas e dizer não ao nosso desejo humano para que possamos chegar à glória, não é? E nós vemos que Davi falhou nessa área, não é? Ele estava sozinho, não é? Já houve vários estudos, e os irmãos sabem, não é? Davi nem devia de estar em casa. Porque se o povo todo estava na guerra, o que é que o rei, que era responsável pela força armada, estava a fazer no palácio sozinho? Não é? O rei devia de estar na guerra também. Então o erro começou em ele recusar o trabalho dele. Não é? Quando começamos a fazer as coisas à nossa maneira, em vez de fazer aquilo que nós devemos fazer, o pecado já está garantido. Não é? A tentação está garantida, mas nós aqui ainda decidimos se aceitamos ou não. Amém? Ok, irmã Ana Morena, por favor. Porque pues tuviste en poca la palabra de Jehová, haciendo los malos delante de sus ojos, a Urías, ateo, Eritea a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con las espadas de los hijos de Amos, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, ateo, para que fuese tuya. Amém. Muitas graças, Morena. Então nós percebemos aí que Deus enviou o profeta, né, o profeta Natan, para avisar a Davi aquilo que ele tinha feito. Nós sabemos que a Bíblia trata, ou melhor, Deus trata a Davi como amigo dele. Né? E nós vemos que mesmo assim esse amigo meteu a pata na poça, como se diz em Portugal. Ele cometeu uma coisa horrível. Não somente dormiu com a mulher de um dos seus melhores soldados, como mandou matar o seu melhor soldado para que nada desse na vista. Mas Deus viu tudo. Ele esqueceu-se que o melhor amigo dele viu tudo. E o melhor amigo não mandou matar a ele. Mas nós sabemos que houve consequências por causa disto. Nós sabemos que Davi não fez o templo. Nós sabemos que Davi... Claro que ele pediu perdão e tudo, mas Davi teve consequências. Ele perdeu todos os seus filhos por causa do pecado. Tudo é consequência daquele erro que ele teve. Não é? Nós sabemos que não sobraram muitos dos filhos dele. Salomão é um dos poucos. Não é, Ana Morena? Eu aí, padre, miro que ele mandou a matar a Uri para que ele não se enterara de lo que hizo. Sí. Y muchas veces nosotros como seres humanos cometemos también ese error. No queremos cuidar de la persona, pero ¿cómo que se dice? La espada más fuerte es la de Dios. Porque la persona quizá ni no va a hacer nada, quizá ni iba a reaccionar, lo único que iba a decir, ok, si la cogiste para ti, fica para ti. Ahora lo que Dios, ahí dice la palabra de Dios, que la espada ficó dentro de su casa, porque el temor más grande que nosotros tengamos que tener no es al hombre, es a Dios. Sí. Y es el error de nosotros, la persona. Sim, e provavelmente Davi estava tentando, não é? O povo conhecia, como nós ouvimos, eles conheciam-se uns aos outros, não é? Ele tentou, ok, ele morreu numa guerra, eu vou deixar que a história pareça assim, ele morreu e eu cuidei da mulher, não é? E então a mulher agora ficou comigo, não é? Naquele tempo também havia homens com várias mulheres e nós sabemos que Davi e Salomão tiveram muitas concubinas, tiveram muitas mulheres, não? Que também não era algo que Deus queria, mas existia. E então nós percebemos que ele tentava esconder aquilo que ele tinha feito, mas Deus viu tudo. Não é? E isso também é uma lição para nós. Deus vê tudo. Vamos a Mateus 5, 31 e 32, irmã Adelaide, por favor. Também foi dito:
qualquer que deixar sua esposa, tendo carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua esposa, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Amém? Obrigado, irmã Adelaide. Então nós vemos aí que Jesus ainda foi um bocadinho mais além do que aquilo que a lei diz. Não é? Nós sabemos que essas perguntas surgiram, não é? Que antigamente, por exemplo, na lei judaica, na lei de Moisés, se um irmão, né, uma família, né, vários homens, o mais velho, tivesse casado com uma mulher, não é? E ele morresse, o próximo irmão tinha que casar com essa mulher, não é? Até que morressem todos. Não é? Os irmãos conhecem daqueles 7 que morreram e depois o 7º foi perguntar a Jesus: e com qual de nós então no céu essa mulher vai estar, não é? Porque todos estiveram com ela. Jesus é muito claro que primeiramente no céu isso já não vai ser muito importante, não é? Mas enquanto estamos aqui na terra, nós vamos ficar com aquela que Deus escolheu para nós. Nós vamos ficar com aquele, não é? E mesmo que digamos assim, porque eu digo Deus escolheu, mas a minoria de nós ouviu dizer no nosso coração, ou dizer na nossa mente, é essa, não é? Nós pensamos que é essa. E é algo que nós temos que também ter em mente, não é? A pessoa que nós escolhemos para viver é para toda a vida. E Jesus disse só se for questão de prostituição. Normalmente essa é a única razão que devíamos de aceitar o divórcio. Não é? Mas cada situação é uma situação, cada caso é um seu caso, e hoje em dia nós vimos que também dentro da igreja tem havido muitas situações difíceis, mas se nós formos ver perante a Bíblia, nós devemos de sempre lutar a favor do matrimónio. Não é? E há homens, há mulheres que têm lutado pelo seu matrimónio, mesmo em meio a maiores dificuldades, algumas que sofrem de violência doméstica, outras que têm um homem ou uma esposa que está sempre a traí-los e que lutam, mesmo assim, por esse matrimónio. E nós vemos que isso é só a graça de Deus, é só Deus a trabalhar nessas pessoas, porque para muitos de nós diríamos o conselho: deixa isso está-te a fazer mal. Não é? A realidade é que cada caso é um caso. E aquilo que Jesus quer dizer é que é melhor nós mantermos-nos juntos do que estar sempre a trocar de homem e de mulher. Não é? Está sempre a trocar do nosso cônjuge, porque isso não vai ajudar a ninguém. Isso só vai nos trazer problemas, porque nós temos uma união espiritual. Não é? Mas nós vamos chegar lá. 1 Coríntios... Sim? Hay un punto ahí que yo nunca he entendido en la Biblia, así, cuando dice ahí la palabra de Dios. Cuando un hombre deja a la mujer, esa mujer se casa con otro hombre, un ejemplo. Ese hombre que se casó con esa mujer, se case con esa mujer, entonces también ya entró en pecado. ¿Y por qué? Esa es la pregunta que yo siempre me hago y he buscado, claro, en la Biblia de estudio y no he encontrado una explicación así. ¿Por qué que esa persona que ya se juntó con esa persona entra también en pecado? Si no fue la mujer quien pecó, si quien dejó fue el hombre. Ella quedó soltera, ella casa a otro, ese que ella casó entra también ya en... Sí. Bueno, claro que nós temos que ver que essas leis já existem desde o Antigo Testamento e a maioria delas foi para o povo de Israel. Nós temos que perceber que naquele tempo, né, quando Deus deu essas leis a Moisés, o povo não tinha leis nenhumas. Eles viviam como queriam. Por isso tinha que existir algumas normas. Para ser sincero, é um assunto mesmo muito difícil, por isso é que a Igreja tem tratado cada caso não à letra, digamos assim, mas sim com a direção do Espírito Santo, porque só assim é que funciona. Claro que se nós fôssemos a ver todos aqueles que casaram a segunda vez, estariam em pecado. Mas nós temos um Deus, né, através da graça, a graça de Deus, que vê a situação. Muitos que se divorciaram foi num tempo em que não tinham fé em Cristo. Muitos que se divorciaram e depois voltaram a casar foi até mesmo num tempo em que não se tinham convertido. E então Deus perdoa todos esses nossos pecados. O que fica claro é que se acontece essas coisas depois de nos convertermos, nós vamos ter que dar contas perante Deus. Porque Deus não vai julgar a nossa vida enquanto nós éramos pecadores. Mas Deus vai julgar a nossa vida depois de nós termos convertido. E depois, se nós entrarmos em prostituição, se nós entrarmos em adultério, sendo cristãos,
aí Deus vai pedir-nos contas. Aí a coisa muda. Porque nós devíamos de saber o bem, mas não o fizemos de propósito. Porque nós não o fizemos de propósito. E aí eu tiro as minhas mãos, né? Eu faço como Pilatos, lavo as minhas mãos. Só Deus é que sabe. Se depois querem se divorciar, se depois querem casar outra vez. Para mim, conta sempre a recomendação de Paulo, não é? Quem conseguir ficar sozinho, que fique sozinho. Sirvam o Senhor. Até... Não é isso que eu estou a dizer, não é? Mas enquanto podemos. Mas se nós vimos que se nós ficarmos solteiros ou se ficarmos viúvos, nos vai trazer pecado, que é a segunda recomendação que Paulo diz, não é? Se nós temos o desejo de ter relações sexuais, mas estamos a fazer isso sem estar casados, então é melhor casar. Não é? E então, juntando esses textos bíblicos todos, é que nós podemos dar um conselho a um casal que está a passar por esse processo. Porque só olhar num versículo, nós vamos gerar uma confusão absoluta. Nós temos que ver tudo aquilo que a Bíblia nos diz. Não é? E infelizmente há muitas interpretações destes textos. Não é? Infelizmente não há uma linha correta. Por isso é que é preciso muita oração, é preciso muito jejum para tratar desses assuntos. O plano de Deus é manter a família junta. Esse é o primeiro plano. E o melhor é casar com um homem ou casar com uma mulher e ficar todo o tempo com essa pessoa até morrer. Não é? Até que a morte nos separe. Isso é o mais fácil. Mas nós sabemos que nós estamos a viver em tempos, como nós já falámos há bocado, que há muita confusão. Que muitas pessoas se convertem durante, digamos, já estando casados, então existe o julgo desigual. O julgo desigual tem certas leis, né? E tem certos exemplos que a Bíblia nos dá. Porque se um puxa para a esquerda, o outro puxa para a direita, vai haver problemas dentro desse relacionamento, porque um quer viver uma vida liberal, o outro quer viver uma vida para Cristo. Não é? Então, daí a Bíblia dá outras recomendações. É um tema muito complicado. E, irmã Morena, não vou dar agora a resposta absoluta. Todos os assuntos, todas essas situações têm que ser analisadas. Porquê é que está a surgir esse divórcio? Porquê é que está a haver esse problema dentro desse lar? Não é? E eu acho que é isso que é mais importante, ver, não é? E, mediante a palavra, analisar o que é o correto. Caso de adultério. Sim, caso de adultério, é claro. Se não houver, né, aquela reconciliação, pode... Tiene que ficar soltera y no casarse más. Sim. Tiene que ficar soltera y no casarse más. Dice Não, em caso de adultério, Não acho que eu, por exemplo, a pessoa que falou que adultério, eu posso casar, né? No, Mas na Bíblia não. Solo si Los viúvos é que podem son casar. los viudos. Si él muere, usted puede casar. Mientras él viva, aún que él se fue con otra, por ejemplo, la mujer no puede casar. Sim, é esse ponto que nós estávamos a analisar. Mas é aí mesmo que... Por eso es que yo le quiero saber un punto que uno busca y es complicado de encontrar. Porque claro, Dios lo hizo así, claro, uno tiene que aceptarlo como Dios lo hizo. Sim. Pero es así que dice la Biblia en caso de adulterio y usted no quiere perdonar, entonces usted tiene que ficar sozinho. No puede casarse. Perdoar e casar. No casarse con su marido otra vez. Ahora no con otro. Com outro não. Nós, eu acho Aquele que que... pede o divórcio, aquele que adulterou, que é o, Sim, é o que acabamos de ler, em Mateus 5. está a provocar que o outro cometa adultério. Ou Sim. quando casar com outra pessoa. Sí, eso fue lo que yo le Mas pregunté a uma Pablo. outra coisa. Eu vou já introduzir porque o Yeah. tempo está a correr. Eu Yeah. não vou dar a resposta hoje. Yeah. Nós temos que ter um tema. Yeah. Nós temos que ter um estudo sobre isso. Aqueles que se divorciam e depois, estando ainda divorciados, podem ter relações. Não. No, porque ya no están casados. Não, normalmente tem que casar. Claro que, humanamente pensando, eles ainda são... Eles é que se escolheram uma vez, não é? Mas perante a lei e perante tudo, eles não estão a viver como casados. Então que casem outra vez e que Sim, vivam... eles podem casar outra vez. Sim, que casem Podem outra casar, vez. Porque aqui Paulo diz, por causa Exato. eu vou expressão, por isso que o divórcio foi coisa, né? Mas podem casar outra vez. Sim, casar é uma coisa, mas pronto, mas Não. ao fim e ao cabo não pode, não Tudo- querem casar. Faço resumindo. Tudo fora do casamento não é certo perante a Bíblia. Muito fácil, ok? Esse aí, ponto final. Ok, irmã Joana, por favor.
tengo pecado. ¿Por qué? Porque yo pagué un divorcio, me divorcié, pero todavía estoy con él ahí, Separado. separado. Y son divorciados. Y están divorciados. Viviendo yo en la Y misma casa. dormimos en la misma cama, pero él para allá y yo para acá. Pero no tienen relaciones. No. Entonces no está pecando. Gracias, Señor. El viaje profundo. Lo importante es que no tengan relaciones, pero Casa y otra vez, no te preocupes. sí, eso, lo mejor es que piden perdón y que vivan juntos y que se casen. Amém? Ok, mas vamos de verdade continuar, porque senão isto não acabamos a lição de hoje. Terceiro ponto. Terceiro ponto, irmãos, por favor, atenção. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia só sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem-nos mostrado, e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Ok? Resumindo, a homossexualidade, né? Hoje em dia há muito esse pensamento que a homossexualidade tem tudo a ver com a nossa genética, tem tudo a ver com alguém nasce assim, então nós não vamos mudar o seu uso natural, né? Não vamos mudar a forma como a pessoa é. Mas nós percebemos, né? E aqui tem um exemplo muito bom, que vários estudos confirmam isso, que se há gêmeos, né? Os irmãos que sabem, os gêmeos são geneticamente iguais, eles têm o mesmo DNA, né? Eles nascem na mesma barriga, têm os mesmos pais, né? E surgiram ao mesmo momento, então eles têm o mesmo DNA, por isso é que eles também são tão parecidos, né? Um pode ser homossexual e outro não. Se é geneticamente, se fosse geneticamente, não podia acontecer isso, os dois tinham que ser homossexuais, né? Mas como não acontece isso, a homossexualidade é algo que nós criamos mentalmente, é algo que nós criamos dentro do nosso ser. E agora aqui entra em ponto essas leis que se estão alterando. Porquê que hoje em dia nas creches já se fala sobre a sexualidade? Porquê que hoje em dia uma educadora não pode dizer a um rapaz ou uma menina que não podem estar a tocar-se um no outro? Que não podem estar a mostrar os seus órgãos sexuais? Porquê? Porquê que um rapaz pode estar a brincar com um rapaz, em vez de estar a jogar com os legos, pode estar a mexer em um no outro? Porque isso começa a surgir em nós sentimentos, sejam hormonas. E claro que essas hormonas são boas, porque são essas hormonas que estão reservadas para o sexo, entre um homem e uma mulher. Mas se nós recebemos essas mesmas hormonas com alguém do mesmo sexo, nós vamos dizer, isso é aquilo que eu quero. Porque eu quero que essas hormonas continuem. Mas estão a surgir entre o sexo errado, né? E por isso é que hoje em dia, já, mesmo dentro das crianças, depois na escola e depois na fase da universidade, ainda pioria isso. Por isso é que há esses relacionamentos. Por isso é que se tem generalizado, dizendo isso é algo que já está desde pequeno, mas vamos ser sinceros. Se nós não ensinamos às nossas crianças o que é o bem e o mal, de quem é que eles vão aprender o que é o bem e o mal? Hoje em dia a sociedade está de uma maneira a dizer: vocês não podem repreender os vossos filhos. Se o vosso filho com 2 anos quiser pular da muro abaixo, deixa pular da muro abaixo. E se ele morrer? Quem é que vai para a prisão? Os pais, porque não tomaram conta deles. Mas foi a mesma lei que disse que não devia deixar
o que devia deixá-lo pular, não é? É um bocadinho contraditório em que nós estamos a viver. Nós deixamos fazer o que eles querem, têm que ter as suas experiências, não é? Mas se ninguém dizer isto é certo e isto é errado, nós não vamos ajudar a ninguém. E eu aceito aquilo que a sociedade diz, que nós às vezes somos muito duros. E isso, nós como cristãos, às vezes também falhamos, não é? Nós muitas vezes preferimos dar uma chapada, em vez de explicar porque é que a coisa é errada, mas agora é o contrário. Agora nem tocar, nem dizer nada, nem nada. Deixa-os fazer o que eles querem. E depois admiram-se que com 10 anos eles já andam a fazer tudo o que querem. Né? Já têm os primeiros relacionamentos, já andam a fumar, já andam com álcool com 10 anos. E é isso que a sociedade se está a tornar, infelizmente. É isso que a sociedade se está a tornar por causa de nós não ter sido pais como devemos de ser. E porque, para mim, isto está claro. A creche, os meus filhos vão ter que ir para a creche, porque eu vou ter que trabalhar e a minha esposa de certeza também. Mas a educação vai ter que ser em casa. Porque as creches não vão ajudar, as escolas não vão ajudar. E se eles não aprenderem estas coisas agora, com 2, 3, 4 anos, com 14 anos já não vou ensinar nada. Com 16, 17 anos não preciso estar admirado que ele já trouxe o 3º ou 4º namorado para casa. A educação tem que começar agora, o mais cedo possível. Infelizmente, irmãos, eu não sou pai, mas é aquilo que eu estou a mentalizar como pai. Que nós estamos a viver numa sociedade, porque senão vai acontecer aquilo que já ouvi do meu irmão, que não quer ter filhos porque ele sabe que não quer que os filhos passem por isto que ele está a passar. E muitas pessoas dizem isso, que não querem ter filhos porque sabem que a sociedade está a piorar. Mas também não é isso que Deus quer, porque senão vamos morrer todos. Isto tem que ter continuidade. Mas nós temos que, não é fugir da responsabilidade de ser pais, mas sim ser agora verdadeiramente pais. Mais do que nunca. E se nós falhamos como pais, aproveitem a vossa chance como avós. Que ainda podem corrigir pelo menos aí um bocadinho, ajudar os vossos filhos a educar os vossos netos. Não é? Eu sei que esta parte é dura, porque toca naquilo que nós mais gostamos, mas este mundo não vai ajudar-nos em nada. Este mundo não nos vai ajudar em nada. E, desculpa, irmãos, o tempo está mesmo a correr. Eu gostaria de falar... Eu sei que estes são aqueles assuntos que nós gostamos de aprofundar, porque são mesmo importantes, mas o tempo não ajuda. Então, nós temos que fazer um estudo. Irmã Morena, tenemos que fazer um estudo sobre isso. Amém? Talvez convidar alguém de fora, para que não seja eu a falar só. Não é? Convidar alguém para falar sobre estes assuntos. Mas eu acho que é importante. Amém? Terceiro tópico, para terminar, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia ou saudável. Ponto 1. O sexo atende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação, ou o ter filhos. Não é? Deus disse para o primeiro casal multiplicar e encher a terra. Sem a procriação não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a sua necessidade premente da criação. Okay? Então, primeiramente, o sexo existe para ter filhos, mas não só. Okay? Segundo, o sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender a necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, o casamento. Okay? E aí acabam os limites. A única coisa que é preciso para ter relações sexuais é o casamento. Se tivéssemos agora um estudo para casais, as práticas que vocês querem fazer durante o sexo, se querem estar por cima do cobertor, debaixo do cobertor, com meia, sem meias, vocês decidam. Não é? É isso. A única coisa que a Bíblia diz é estejam casados. E depois, como ou o quê, vocês decidam, ok? Porque o sexo não é só para ter filhos. Porque às vezes isso torna, digamos, o relacionamento entre o casal como se fosse algo robótico, não é? Nós temos que ter filhos, ainda não tivemos, e principalmente aquelas pessoas que não conseguem ter filhos, pois ficam traumatizadas toda a sua vida, porque pensam, eu não consigo fazer aquilo que a Bíblia quer que eu faça. Mas por isso é que a Bíblia também descreve o sexo não só como algo para ter filhos, mas sim como algo para complementarem-se um ao outro. Um relacionamento amoroso, em que os dois saiam desse ato sentindo o amor um do outro, sentindo o calor um do outro, sentindo que pertencem um ao outro. Ok? Por isso é que também não pode ser algo assim do nada. Né? Vocês têm mais experiência do que eu não tenho experiência nenhuma, por isso, pronto. Mas é só para ficar claro. Tem que convidar alguém.
Ok? Então, só para ficar claro, ok? A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado, de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Okay? O ponto importante é o amor, não é fazer as coisas só por fazer. Hoje é quarta-feira, não é? É essa a razão por qual hoje em dia as lojas às quartas-feiras à tarde ainda estão fechadas. Não é? Era o dia em que os alemães escolhiam para... Os alemães, eles agendavam tudo, né? Quarta-feira é o dia sagrado. Aqui também. Até hoje, às quartas-feiras, as lojas estão fechadas. Agora que o banco e tudo fecha já mais dias, eu acho que há mais amor em casa, né? Não, brincadeira à parte, né? Mas não pode ser algo assim robotizado, não pode ser algo programado, não é? Mas podem também programar algum tempo, não é? Para pelo menos passarem juntos, um dia para ir ao cinema, né? Um dia romântico, porque às vezes também acontece o contrário. Há tanto stress, há tanto trabalho, há tanta coisa a fazer, que nós nem damos tempo para ter um com o outro. Não é? Pronto, por isso. Recomendação de um não casado para os casais. Tomem tempo uns para com os outros. Não é? Eu estou à espera, estou a reservar esse tempo. Não é? Terceiro ponto, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a Igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar as pessoas homossexuais como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante. Este ponto está aqui escrito completamente certo. Porque às vezes nós entra aqui alguém que esteve na prostituição, nós não temos problema nenhum. Entra aqui alguém que esteve nas drogas, não temos problema nenhum. Entra aqui alguém que é alcoólatra, nós não temos problema nenhum. Entra aqui alguém que é homossexual e as coisas complicam. Mas será que Deus não nos ama da mesma maneira como nos ama a nós? Será que o pecado não é o mesmo? Nós é que damos valor a certos pecados. Não? Parece mais fácil dizer a um alcoólatra para de beber do que dizer a um homossexual para de ser homossexual. E isso é difícil. E eu até falei com o pastor Marcos enquanto ele esteve aqui, porque é um assunto muito delicado. Não é só a homossexualidade. O que ainda vem a seguir, a transexualidade. O que é que vamos fazer com as pessoas que mudaram de sexo quando se convertem? E se trocaram os órgãos, o que é que vamos fazer? O que é que vamos dizer a essas pessoas? Não é? É algo muito complicado. São assuntos que nós ainda, como igreja, nem imaginamos. Por isso é que eu digo que nós temos que estudar muito e estar preparados para receber as pessoas. E a sociedade está a fazer com que mais dessas pessoas surjam. Por isso nós temos que, mais do que nunca, estar preparados para isso. Amém? Mas sempre relembrar-nos que Deus os fez para ser amados y os fez a sua semejanza. Amén. Yo pienso, Padre, que para esa persona es como la palabra dice, nosotros tengamos que amar a esa persona, aún siendo homosexual. Porque lo que nosotros no podemos amar es el pecado. Y si esa persona abandonó su pecado, nosotros no tengamos piedra para tirar. Sí. ¿Tú entiendes? Tengamos que seguirlo amando de la misma manera. Sí. Y dándole gracias a Dios porque ya que el pecado que había en esa persona se fue. Por eso es que hay algo que yo pienso que tenemos que tener mucha sabiduría, mucha paciencia y amar a esa persona aún todavía estando en ese pecado. Sí. ¿Tú entiendes? Porque sí. Él no es, yo siempre digo así, esa persona no es culpable de estar en ese pecado. Ella ha sido esclavizado por la maldad de Satanás, sí. Solamente. Y ya con nosotros tirarle piedra, ya está teniendo dos condenaciones. Sí. La condenación del pecado en el que está, más de la iglesia que no lo acepta porque está en ese pecado. Amém. E esse ponto é o ponto-chave. Porque nós, às vezes, né? Vamos dar um exemplo fácil. Se alguém chega aqui e que é alcoólatra, né? Que bebe até cair para o lado, nós deixamos que ele venha para a igreja. Né? Nós falamos com ele. Né? E as pessoas precisam de um processo. Né? Eles podem aceitar Jesus, mas não percebem nada da Bíblia. Até como nós que não percebemos tudo. Né? Ainda estávamos a falar sobre assuntos que só Deus nos ajuda para compreender de verdade como é que fazer as coisas corretamente. Então ele vai, talvez, ele vem aqui nos domingos,
mas no sábado ainda está na discoteca. Vai estar a encher a cabeça, não é? Vai estar a embebedar-se. Nós aceitamos que ele venha. E é esse mesmo pensamento que nós temos que ter, porque isso é tudo um processo. A minoria das pessoas aceitam Jesus e acabam com tudo naquele mesmo dia. São muito poucos que acontece isso. São muito poucos. E por isso nós não podemos ficar escandalizados se alguém tem um ato sexual homossexual, mesmo que aceitou Jesus. Mas nós temos que fazer com que essa pessoa, com amor, saiba que o que está a fazer não é certo. Se atirarmos logo essa pedra na cara, essa pessoa nunca mais vai pôr aqui os pés. Porque pessoas que a condenam, já existem muitas. Pessoas que a condenam, já existem muitas. Mas pessoas que amam incondicionalmente, existem poucas. E é isso que Deus quer de nós. É obra do Espírito Santo, não é? Temos que chegar e dizer. Por isso é que esta área, a área sexual, é algo muito delicado de tratar, porque é um processo de cura do espírito. Porque quem teve relações com outra pessoa teve uma união de espírito. E essa união, para ser separada sem mágoas, é impossível. Só Deus. Só Deus. Por isso é que nós temos que aprender muito sobre a palavra e temos que estudar muito sobre estes assuntos, porque nós vamos ter que dar conselhos a estas pessoas, nós vamos ter que amar essas pessoas. E muitas vezes nós, como igreja, fugimos. Nós preferimos ir à rua, procurar alguém sem abrigo, porque é mais fácil lhe dar um pão do que chamar algum que seja homossexual, que tenha algum relacionamento com o mesmo sexo, porque sabemos que vai ser um processo muito doloroso. Mas Deus também não fez o inferno para essas pessoas. Deus fez o inferno só para o diabo e para os seus demónios. Por isso nós temos que trabalhar, irmã. Por exemplo, alguém pediu para ir fazer uma limpeza numa casa. E eles são dois. E eu cheguei lá e disse, mas será que eu devo aceitar? São pessoas como eu posso amar a eles não pecado, não é? O que eu tenho que fazer perante eles é mostrar aquilo que Deus, a luz que tem em mim, não é? Sim. Porque falar alemão eu já era. Então, o que é que eu faço quando chego lá? Oro. Yeah. Deus que liberta eles, que faça a tua obra. É. Mas fique assim, mas agora se o dinheiro deles é pecado, é que é subir. Não, Só fica assim, né? Pensando. Jesus também teve com os pecadores. Jesus também teve com aqueles que cometiam dos piores pecados. Não é? Nós vimos que os fariseus fugiam deles. E nós não podemos fugir dessas pessoas. Nós temos que orar, isso é certo, e ser luz. Porque falar muitas vezes não vai ajudar. Porque eles vão olhar para a nossa vida e a nossa vida também é um caos. Não é? A nossa vida é um caos. Só que eles não sabem que a vida deles é um caos. E muitos olham para a igreja como algum lugar que não há problemas. Mas a realidade é que nós conhecemos os problemas. E isso é que complica a situação ainda muito mais. Deu uma mensagem, agradecer muito, né? Porque eu fiz limpar a casa, disse, talvez eu estou fazendo a obra daquela casa. Agradecer assim, ó. Amém. Amém. Nunca devemos de fechar o nosso coração para o nosso próximo. Não é? É igual o que é que ele pensa, é igual qual ideologia ele tenha. Não é? Até porque nós hoje em dia não podemos nos limitar a dizer que, porque humanamente, as pessoas dizem que há muito mais géneros do que os dois géneros que nós conhecemos. Nós conhecemos homem e mulher, mas hoje em dia já há tudo. Não é? Alguém que pensa que é um cão pode ser um cão, é o género do cão. Não é? Por isso, nós temos que ter um imenso amor e uma imensa paciência. E não podemos ficar escandalizados. Não podemos ficar escandalizados porque nós vamos ainda ver muitas coisas horríveis acontecer. Não é só as guerras. É a guerra espiritual. O que é que a Bíblia diz? Que a nossa luta é contra os espíritos. E é isso que está a acontecer. Nós vemos a guerra na Ucrânia e não conseguimos fazer nada. Mas aquilo que está a acontecer, a guerra espiritual que está a acontecer aqui na Alemanha, nós podemos fazer muita coisa. Amém? Ok. A semelhança de Deus, que, portanto, também por Ele é amado, mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado. Contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. A Igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos.
Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se convertem à fé cristã. A Igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada na Escritura como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todos os que crerem em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Deus pode mudar a situação de todos. É igual como se chame o pecado. É igual como se chame aquilo que a pessoa faz. Deus pode mudar tudo. Amém? E é essa a nossa esperança, e é essa a esperança que nós podemos dar ao nosso próximo. Conclusão, nesta lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Amém? Chegamos ao fim e na próxima lição nós vamos falar sobre a sutileza da normalização do divórcio, que creio que vai ser também um tema muito profundo. Ok? Irmãos, preparem-se, não tragam só perguntas, leiam a Bíblia, ok? Porque eu também não sou mestre em dar respostas a tudo, ok? Então vamos falar sobre a normalização do divórcio. Nós não vamos falar sobre o divórcio em si, mas como se tem tornado algo normal, algo que não devia de ser normal. Amém? Que Deus os abençoe.